Você já entrou em um cômodo da casa e, de repente, esqueceu completamente o motivo de estar ali? Ou talvez tenha encontrado alguém conhecido na rua e levado alguns segundos para lembrar o nome daquela pessoa. Situações como essas acontecem com praticamente todo mundo, na maioria das vezes, não representam motivo para preocupação. No entanto, quando os esquecimentos começam a se tornar mais frequentes, é natural que muitas pessoas acima dos 70 anos passem a se perguntar se isso faz parte do envelhecimento normal ou se existe algo que pode ser feito para proteger a memória. A verdade é que a memória é uma das maiores preocupações de quem envelhece. Muitas pessoas aceitam o aparecimento dos cabelos brancos ou algumas limitações físicas como parte natural da vida, mas a possibilidade de esquecer momentos importantes, nomes de familiares ou atividades do dia a dia costuma gerar um medo muito maior. Afinal, nossa memória está diretamente ligada à nossa identidade, às nossas experiências e à nossa capacidade de viver com independência. O que poucas pessoas percebem é que o cérebro, assim como qualquer outro órgão do corpo, também precisa de cuidados constantes. Durante décadas, os cientistas acreditaram que o envelhecimento cerebral era um processo praticamente inevitável e que pouco poderia ser feito para desacelerá-lo. Hoje, porém, sabemos que a realidade é muito diferente. Diversas pesquisas mostram que certos hábitos podem influenciar significativamente a forma como o cérebro envelhece. Entre todos esses hábitos, a alimentação ocupa um lugar de destaque. Aquilo que colocamos no prato diariamente não afeta apenas o peso corporal, a saúde do coração ou os níveis de energia. Os alimentos também exercem uma influência direta sobre o funcionamento cerebral. Em outras palavras, algumas escolhas alimentares podem ajudar a proteger as células nervosas, favorecer a comunicação entre neurônios e contribuir para a preservação da memória ao longo dos anos. Para entender por que isso acontece, é importante lembrar que o cérebro é um órgão extremamente ativo. Mesmo quando estamos descansando, bilhões de neurônios continuam trabalhando sem interrupção. Eles enviam sinais, processam informações, armazenam lembranças e coordenam praticamente tudo o que acontece no organismo. Para realizar essas funções de forma eficiente, o cérebro precisa receber nutrientes adequados todos os dias. Com o passar do tempo, entretanto, alguns processos naturais começam a mudar. A circulação sanguínea pode se tornar menos eficiente, mecanismos de proteção celular podem enfraquecer e determinadas estruturas cerebrais podem sofrer alterações graduais. Embora essas mudanças façam parte do envelhecimento, sua velocidade e intensidade podem ser influenciadas por fatores relacionados ao estilo de vida. É justamente por isso que neurologistas têm dedicado tanta atenção ao papel da alimentação na saúde cerebral. Em diversos estudos realizados ao redor do mundo, pesquisadores observaram que pessoas que mantêm determinados padrões alimentares tendem a apresentar melhor desempenho cognitivo durante o envelhecimento. Isso não significa que exista um alimento mágico capaz de impedir completamente os esquecimentos. A realidade é muito mais complexa. No entanto, algumas escolhas alimentares parecem oferecer uma proteção importante para o cérebro. Outro aspecto interessante é que muitos dos alimentos associados à saúde cerebral também são conhecidos por seus benefícios para o coração e para os vasos sanguíneos. Isso não acontece por acaso. O cérebro depende de uma circulação eficiente para receber oxigênio e nutrientes. Quando os vasos sanguíneos estão saudáveis, as células nervosas tendem a funcionar melhor. Por outro lado, problemas relacionados à circulação podem afetar diretamente a capacidade de memória e concentração. Existe ainda um fator chamado estresse oxidativo, que tem despertado grande interesse entre os especialistas. Ao longo da vida, nossas células são constantemente expostas a substâncias conhecidas como radicais livres. Em excesso, essas moléculas podem contribuir para o envelhecimento celular. Felizmente, alguns alimentos contêm compostos capazes de ajudar o organismo a combater esse processo, oferecendo uma espécie de proteção adicional para os neurônios. Talvez a parte mais animadora de tudo isso seja o fato de que o cérebro continua capaz de se adaptar mesmo em idades avançadas. Durante muito tempo acreditou-se que a capacidade de aprendizado diminuía drasticamente após determinada idade. Hoje sabemos que o cérebro mantém uma notável habilidade de criar novas conexões ao longo da vida. Esse fenômeno, conhecido como neuroplasticidade, mostra que nunca é tarde para adotar hábitos mais favoráveis à saúde cerebral. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir que alguns dos alimentos mais estudados pelos neurologistas são relativamente simples e acessíveis. Eles não exigem receitas complicadas nem dietas extremas. Na verdade, vários deles já fazem parte da alimentação de muitas famílias, embora nem sempre sejam consumidos com a frequência ideal. É justamente aí que este assunto se torna tão interessante.
Porque quando entendemos quais alimentos podem oferecer suporte ao cérebro, passamos a enxergar a alimentação sob uma perspectiva completamente diferente. Ela deixa de ser apenas uma fonte de energia e passa a ser uma ferramenta capaz de contribuir para a preservação da memória, da autonomia e da qualidade de vida. E entre todos os alimentos analisados pelos especialistas, 2 deles costumam receber atenção especial quando o assunto é proteger as células cerebrais e favorecer o funcionamento da memória após os 70 anos. O mais interessante é que seus benefícios vão muito além daquilo que a maioria das pessoas imagina. Entre todos os alimentos estudados por neurologistas e pesquisadores da área da saúde cerebral, 2 grupos costumam aparecer com frequência quando o objetivo é preservar a memória durante o envelhecimento. O motivo é simples: eles fornecem nutrientes que participam diretamente da estrutura e do funcionamento das células nervosas. Embora nenhum alimento seja capaz de garantir uma memória perfeita, algumas escolhas podem ajudar o cérebro a funcionar de forma mais eficiente ao longo dos anos. O primeiro grupo é formado pelos peixes ricos em ômega 3, como salmão, sardinha, atum e cavalinha. Talvez você já tenha ouvido falar sobre os benefícios dessas gorduras para o coração, mas o que muitas pessoas desconhecem é que elas também desempenham um papel extremamente importante na saúde cerebral. Na verdade, uma parte significativa da estrutura do cérebro é composta por gorduras, e entre elas estão componentes que dependem diretamente da alimentação. Os neuroníons, que são as células responsáveis pela transmissão das informações no cérebro, utilizam membranas extremamente sofisticadas para se comunicar. Essas membranas precisam permanecer flexíveis e eficientes para que os sinais nervosos circulem adequadamente. É justamente aí que o ômega 3 se destaca. Diversos estudos sugerem que esse nutriente pode contribuir para a manutenção da saúde dessas estruturas, favorecendo a comunicação entre as células cerebrais. Imagine o cérebro como uma cidade gigantesca composta por bilhões de habitantes. Cada neurônio seria uma casa conectada por uma enorme rede de estradas. Quanto melhor estiverem essas conexões, mais rapidamente as informações poderão circular. Embora essa seja uma simplificação, ela ajuda a entender por que os especialistas consideram tão importante fornecer ao cérebro os nutrientes necessários para manter essas vias de comunicação funcionando adequadamente. Outro aspecto interessante é que o ômega 3 também está associado à saúde dos vasos sanguíneos. Como vimos anteriormente, o cérebro depende de um fornecimento constante de oxigênio e nutrientes. Quando a circulação funciona bem, as células nervosas recebem o suporte necessário para desempenhar suas funções. Isso ajuda a explicar por que os padrões alimentares ricos em peixes costumam despertar tanto interesse entre os pesquisadores. Mas os benefícios para a memória não param por aí. Existe um segundo grupo de alimentos que tem chamado a atenção dos neurologistas devido à sua capacidade de ajudar a proteger as células cerebrais contra os efeitos do envelhecimento. Estamos falando das frutas vermelhas, especialmente mirtilos, amoras, framboesas e morangos. Essas frutas são conhecidas por sua alta concentração de compostos antioxidantes. Embora o termo antioxidante seja frequentemente utilizado em reportagens e propagandas, muitas pessoas não sabem exatamente o que ele significa. Para compreender sua importância, precisamos voltar ao conceito dos radicais livres mencionado anteriormente. Durante o funcionamento normal do organismo, diversas reações químicas produzem moléculas que podem causar desgaste celular quando se acumulam em excesso. Esse processo faz parte da vida e acontece continuamente. O problema surge quando o equilíbrio é perdido. Nessa situação, as células podem sofrer danos progressivos ao longo do tempo. Os antioxidantes atuam como uma espécie de sistema de defesa. Eles ajudam o organismo a neutralizar parte dessas moléculas potencialmente prejudiciais, reduzindo o impacto que elas podem causar sobre diferentes tecidos, incluindo o cérebro. É por isso que alimentos ricos nesses compostos despertam tanto interesse quando o assunto é envelhecimento saudável. Alguns estudos observaram que pessoas que consomem regularmente frutas ricas em antioxidantes tendem a apresentar resultados mais favoráveis em determinados aspectos relacionados à função cognitiva. Evidentemente, a memória depende de inúmeros fatores, mas essas observações reforçam a ideia de que a alimentação pode exercer influência significativa sobre a saúde cerebral ao longo dos anos. Além disso, as frutas vermelhas apresentam uma vantagem adicional: são relativamente fáceis de incluir na rotina. Elas podem ser consumidas no café da manhã, adicionadas ao iogurte, utilizadas em vitaminas ou simplesmente consumidas como lanche. Pequenas escolhas feitas diariamente costumam produzir resultados mais consistentes do que mudanças radicais mantidas apenas por curtos períodos. O mais interessante é perceber que tanto os peixes ricos em ômega 3 quanto as frutas vermelhas compartilham uma característica importante. Eles não atuam apenas em um único mecanismo. Pelo contrário,
Seus benefícios estão relacionados a diversos processos que contribuem para a saúde cerebral. Essa combinação de efeitos ajuda a explicar por que esses alimentos aparecem com tanta frequência nas recomendações associadas ao envelhecimento saudável. No entanto, se esses dois primeiros alimentos já impressionam os especialistas, os próximos podem ser ainda mais interessantes. Isso porque eles contêm nutrientes que participam diretamente da proteção das células nervosas e ajudam a criar um ambiente favorável para que o cérebro continue funcionando de forma eficiente mesmo após os 70 anos. E é justamente sobre esses alimentos que vamos falar a seguir. Porque alguns deles estão presentes em cozinhas do mundo inteiro, mas poucas pessoas imaginam o impacto que podem ter sobre a memória e sobre a saúde dos neurônios ao longo do envelhecimento. Se os peixes ricos em ômega 3 e as frutas vermelhas já despertam o interesse dos neurologistas, os próximos alimentos costumam receber atenção especial por outro motivo. Eles contêm nutrientes que ajudam a proteger diretamente as células cerebrais e podem contribuir para que o cérebro continue funcionando de maneira eficiente mesmo com o avanço da idade. Embora muitas pessoas associem a saúde cerebral apenas a exercícios mentais ou palavras cruzadas, a verdade é que aquilo que colocamos no prato diariamente também exerce um papel importante na forma como os neurônios envelhecem. O terceiro alimento da nossa lista é um grupo bastante conhecido, as nozes e castanhas. Talvez você já tenha percebido que esses alimentos aparecem frequentemente em listas relacionadas à saúde. Isso acontece porque eles concentram uma combinação interessante de nutrientes, incluindo gorduras saudáveis, minerais e vitamina E. Entre esses componentes, a vitamina E tem despertado particular interesse entre pesquisadores por sua atuação na proteção celular. À medida que envelhecemos, as células do organismo ficam expostas a diferentes formas de desgaste. Os neurônios não são exceção. Como essas células trabalham continuamente, consumindo grandes quantidades de energia, elas também precisam de mecanismos eficientes de proteção. É justamente nesse contexto que nutrientes presentes nas nozes e castanhas podem desempenhar um papel importante. Muitos especialistas gostam de comparar o cérebro a uma máquina extremamente sofisticada que funciona sem interrupção durante toda a vida. Diferentemente de outros equipamentos, porém, ele possui uma capacidade extraordinária de adaptação e renovação de conexões. Para que esse processo aconteça da melhor forma possível, as células cerebrais precisam estar inseridas em um ambiente favorável, recebendo os nutrientes adequados e sendo protegidas contra diferentes formas de desgaste. Outro aspecto interessante é que as gorduras saudáveis presentes nesses alimentos também estão associadas à saúde cardiovascular. E como já vimos anteriormente, existe uma ligação muito próxima entre a saúde do coração, dos vasos sanguíneos e do cérebro. Quando a circulação funciona adequadamente, o fornecimento de oxigênio e nutrientes para os neurônios tende a ser mais eficiente. Além disso, as nozes e castanhas apresentam uma característica que costuma agradar muitas pessoas: são extremamente práticas. Podem ser consumidas em pequenas quantidades ao longo do dia, adicionadas ao café da manhã ou utilizadas como lanche entre as refeições. Isso facilita sua inclusão em uma rotina alimentar equilibrada. Mas existe outro grupo de alimentos que também chama bastante atenção quando o assunto é memória e envelhecimento cerebral. Estamos falando dos vegetais verdes escuros, como espinafre, couve, rúcula e outras folhas semelhantes. Embora nem sempre sejam os alimentos favoritos de todos, eles oferecem uma combinação impressionante de nutrientes importantes para o funcionamento do organismo. Esses vegetais contêm vitaminas, minerais e compostos bioativos que participam de diversos processos relacionados à saúde cerebral. Entre eles está o folato, uma vitamina do complexo B que desempenha funções importantes no metabolismo celular. Além disso, esses alimentos fornecem nutrientes que ajudam a manter a saúde dos vasos sanguíneos, algo particularmente relevante para quem deseja preservar a memória durante o envelhecimento. Muitas vezes pensamos no cérebro apenas como um conjunto de neurônios, mas a realidade é muito mais complexa. Para que essas células funcionem adequadamente, elas dependem de uma rede de suporte formada por vasos sanguíneos, substâncias químicas e mecanismos de proteção que trabalham continuamente. Quando esse sistema recebe os nutrientes necessários, as condições para o funcionamento cerebral tendem a ser mais favoráveis. Alguns pesquisadores observaram que padrões alimentares ricos em vegetais costumam estar associados a melhores indicadores de saúde ao longo da vida. Isso não significa que consumir espinafre ou couve sozinho irá impedir esquecimentos ou eliminar todos os riscos relacionados ao envelhecimento cerebral. Entretanto, quando esses alimentos fazem parte de um conjunto de hábitos saudáveis, seus benefícios podem se tornar bastante relevantes. Talvez uma das maiores lições trazidas pelos estudos sobre alimentação e memória seja que os resultados não aparecem da noite para o dia.
Vivemos em uma época na qual muitas pessoas procuram soluções rápidas para praticamente tudo. Porém, quando falamos sobre saúde cerebral, o processo costuma ser diferente. O cérebro responde principalmente à soma das escolhas feitas ao longo dos meses e dos anos. É justamente por isso que neurologistas frequentemente enfatizam a importância da consistência. Comer um alimento considerado saudável uma única vez dificilmente produzirá mudanças significativas. O que realmente importa é a construção gradual de um padrão alimentar capaz de fornecer ao organismo os nutrientes necessários de forma contínua. Essa perspectiva pode ser extremamente positiva. Afinal, significa que pequenas escolhas feitas hoje ainda podem influenciar a qualidade de vida no futuro. Cada refeição representa uma oportunidade de fornecer ao cérebro recursos que podem ajudá-lo a enfrentar os desafios naturais do envelhecimento. Mas ainda falta um alimento que costuma ocupar uma posição de destaque nas recomendações de muitos especialistas. Ele está presente em um dos padrões alimentares mais estudados do mundo quando o assunto é longevidade e saúde cerebral. E o mais interessante é que seu consumo está associado não apenas à proteção da memória, mas também a diversos benefícios para o organismo como um todo. É justamente esse alimento que vamos revelar a seguir. E junto com ele, vamos falar sobre outros hábitos que podem ajudar a manter a mente ativa, favorecer a memória e contribuir para um envelhecimento mais saudável e independente. Chegamos ao quinto alimento da lista, e talvez ele seja um dos mais conhecidos quando o assunto é envelhecimento saudável. Estamos falando do azeite de oliva extra virgem. Embora muitas pessoas o utilizem apenas para temperar saladas ou finalizar refeições, neurologistas e pesquisadores têm demonstrado grande interesse por esse alimento devido à sua presença em um dos padrões alimentares mais estudados do mundo, a dieta mediterrânea. Durante décadas, cientistas observaram populações que apresentavam taxas relativamente mais baixas de doenças cardiovasculares e um envelhecimento considerado mais saudável. Entre diversos fatores analisados, um elemento aparecia repetidamente: o consumo regular de azeite de oliva extra virgem como principal fonte de gordura da alimentação. Com o passar do tempo, as pesquisas começaram a investigar não apenas os efeitos sobre o coração, mas também os possíveis impactos sobre o cérebro. O azeite contém compostos bioativos e gorduras consideradas benéficas para o organismo. Esses componentes participam de diversos processos relacionados à saúde vascular, algo extremamente importante para a manutenção das funções cognitivas. Afinal, como vimos ao longo deste vídeo, o cérebro depende de uma circulação eficiente para receber oxigênio e nutrientes. Quando os vasos sanguíneos permanecem saudáveis, as condições para o funcionamento cerebral tendem a ser mais favoráveis. Mas talvez a principal lição deste vídeo seja compreender que nenhum alimento atua sozinho. Muitas vezes somos atraídos por manchetes que prometem soluções milagrosas ou resultados extraordinários obtidos por meio de um único ingrediente. A realidade, entretanto, costuma ser muito mais equilibrada. O cérebro é um órgão complexo e sua saúde depende da combinação de diversos fatores que trabalham juntos ao longo do tempo. É por isso que neurologistas raramente falam apenas sobre alimentos. Eles também destacam a importância do sono, da atividade física, da estimulação mental, da hidratação e da saúde emocional. Todos esses elementos interagem de formas que a ciência continua estudando até hoje. O sono, por exemplo, desempenha um papel muito mais importante do que muitas pessoas imaginam. Durante décadas acreditou-se que dormir servia apenas para descansar o corpo. Hoje sabemos que o cérebro realiza atividades fundamentais enquanto dormimos. É durante esse período que diversas informações são organizadas, consolidadas e armazenadas. Em outras palavras, uma boa noite de sono faz parte do próprio processo de construção da memória. Talvez você já tenha percebido isso na prática. Quando passamos uma noite mal dormida, é comum sentir dificuldade de concentração, lapsos de atenção e até mesmo pequenos esquecimentos no dia seguinte. Agora imagine o impacto acumulado de anos de sono inadequado. Por esse motivo, especialistas consideram o descanso uma das bases da saúde cerebral. A hidratação também merece atenção especial. Embora muitas pessoas associem a água apenas ao combate da sede, ela participa de praticamente todas as funções do organismo. O cérebro é particularmente sensível às alterações no equilíbrio hídrico. Mesmo reduções relativamente pequenas na hidratação podem afetar aspectos relacionados à atenção, ao raciocínio e ao desempenho mental. Por isso, manter o consumo adequado de líquidos faz parte de qualquer estratégia voltada para a preservação da saúde cognitiva. Outro hábito frequentemente recomendado pelos neurologistas é manter o cérebro ativo. Felizmente, isso não exige atividades complicadas. Ler um livro, aprender algo novo,
conversar com outras pessoas, resolver palavras cruzadas, jogar jogos de estratégia ou desenvolver novos interesses são exemplos de estímulos que ajudam o cérebro a permanecer desafiado. Assim como os músculos respondem aos exercícios físicos, o cérebro também se beneficia de atividades que exigem raciocínio e aprendizado. A atividade física representa outro pilar fundamental. Muitas pessoas pensam imediatamente em benefícios para o coração ou para os músculos quando falamos sobre exercícios. No entanto, a prática regular de atividades físicas também está associada à saúde cerebral. Isso ocorre porque o movimento favorece a circulação sanguínea, ajuda no controle de diversos fatores de risco e contribui para o funcionamento adequado de diferentes sistemas do organismo. Talvez a mensagem mais importante seja compreender que a memória não depende de um único fator. Ela é resultado de um conjunto de escolhas feitas diariamente. Os peixes ricos em ômega 3, as frutas vermelhas, as nozes e castanhas, os vegetais verde escuros e o azeite de oliva extra virgem podem contribuir para a saúde cerebral. Mas seus benefícios se tornam ainda mais significativos quando fazem parte de um estilo de vida mais amplo, baseado em hábitos saudáveis e consistentes. E existe uma notícia extremamente animadora para quem já passou dos 70 anos. Durante muito tempo acreditou-se que o cérebro perdia grande parte de sua capacidade de adaptação com o envelhecimento. Hoje sabemos que isso não é verdade. Embora algumas mudanças sejam naturais, o cérebro continua capaz de criar novas conexões, aprender novas habilidades e responder positivamente aos estímulos recebidos. Isso significa que nunca é tarde para começar. Não importa se você tem 70, 75, 80 ou até mais anos. Pequenas mudanças realizadas hoje ainda podem representar benefícios importantes para o futuro. Cada refeição equilibrada, cada caminhada, cada noite de sono de qualidade e cada momento dedicado ao aprendizado funcionam como investimentos na saúde cerebral. Ao longo deste vídeo, conhecemos 5 alimentos frequentemente destacados por neurologistas quando o assunto é proteção da memória após os 70 anos. Mas, acima de tudo, aprendemos algo ainda mais valioso. Cuidar do cérebro não é apenas uma questão de evitar esquecimentos. É uma forma de preservar a autonomia, a independência e a capacidade de continuar vivendo experiências significativas ao lado das pessoas que amamos. Porque, no final das contas, a memória é muito mais do que lembrar nomes ou datas. Ela guarda histórias, momentos especiais, aprendizados e tudo aquilo que construímos ao longo da vida. E cuidar dela é uma das maneiras mais importantes de cuidar de nós mesmos.